Boa noite, queridos. Estamos retornando para a última ministração, última aula, e eu espero que esses dias que nós passamos juntos, eu espero que Deus tenha ajudado, porque é o Espírito que opera em nós. É o Espírito que nos faz lembrar. E qualquer coisa, estamos à disposição dos irmãos, nos encontramos na igreja e será uma bênção estar em contato com os senhores. Oremos. Pai bendito, mais uma vez estamos na tua presença para aprender mais e mais dos teus ensinos, da tua palavra. Estamos falando de algo muito importante, a qual o mundo tenta atrair e fazer com que nós percamos o foco, possamos perder esse foco. Mas, ó Pai, que esta palavra seja um marco na nossa vida. É o que nós te pedimos desde agora e sempre. Amém. Hoje nós estamos no terceiro capítulo e eu sei que não será possível de nós assim estarmos dando um norte, ou seja, um destino, o finalizando o assunto. Mas nós demos o norte, como você estuda essa epístola de Pedro. Então, indo ao assunto, Pedro conhecia a importância vital da repetição como recurso pedagógico. Por isso, não hesita em repetir as mesmas verdades, até fixá-las na mente de seus leitores. O conteúdo dessa segunda carta tem como propósito de reavivar a memória dos crentes esclarecidos pela verdade. No capítulo anterior, o apóstolo tratou do caráter pervertido dos falsos mestres. Agora trata de seus falsos ensinamentos. Pedro já havia ensinado sobre a certeza da segunda vinda de Cristo em glória. Lá no capítulo 1, verso 16. Uma verdade que os falsos mestres negavam. Destacaremos alguns pontos importantes no estudo em apreço. A centralidade da palavra. Pedro escreve como apóstolo e pastor da igreja. Jesus o constituiu pastor a fim de pastorear suas ovelhas. Ele está cumprindo essa missão. Ensinou os crentes dispersos na primeira carta. E agora, na segunda epístola, reforça as mesmas verdades. O propósito principal dessa carta é despertar e estimular os leitores. Então, amado, ele coloca três bases que nós cristãos, três bases sólidas que nós cristãos devemos estar sobre estribado nessas bases sólidas, as quais constituem um único alicerce. O primeiro é a unidade da Escritura, que está no verso 1 e verso 2. Nós não vamos poder estar lendo, porém você vai anotando aí, para que você depois possa estar
estudando. E aí ele fala da unidade da Escritura. O argumento de Pedro é que a profecia sobre o dia do Senhor não foi inventada pelos apóstolos. Os profetas, assim como Jesus, ensinaram tais preceitos. Então, quando os falsos mestres questionavam a promessa da vinda de Cristo, estavam, na verdade, duvidando da veracidade das Escrituras, da palavra de Deus. Jesus e os apóstolos falavam com clareza sobre as mesmas verdades. A palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, é a verdade. Não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo. E segunda coisa que ele explica é o ensino de Cristo, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador. Então, Jesus falou de forma categórica sobre o dia da sua segunda vinda e do julgamento do mundo, no conhecido Sermão do Monte. É um tratado acerca do assunto, daquilo que os profetas disseram, é aqui confirmado por Jesus, nosso Senhor e Salvador. O sermão escatológico de Jesus aborda os sinais de sua vinda, as condições para que sua vinda e os resultados de sua vinda. O futuro é desconhecido por nós, mas não caminhamos em sua direção sem luz. Embora não saibamos qual será o dia da segunda vinda de Cristo, temos placas de orientação ao longo do caminho, em nossa jornada rumo à glória. E em terceiro, o ensino dos apóstolos, ensinado pelos vossos apóstolos. A doutrina da segunda vinda de Cristo e do julgamento final é abordada não apenas pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus, mas também por seus apóstolos. Então, a segunda vinda de Cristo é o ápice da revelação bíblica, a doutrina mais repetida e enfatizada em todas as Escrituras. A história não está à deriva. O mundo não está sem direção. A história é teológica e caminha para a consumação. O fim já está escrito e determinado. É a vitória retumbante de Cristo e de sua igreja. Então, os falsos mestres, vocês vão encontrar que eles são chamados, são caracterizados por escarnecedores. Não apenas negam intelectualmente as verdades de Deus, mas zombam e escarnecem delas. E destacamos aqui algumas verdades em pouco tempo sobre os falsos mestres.
os últimos dias referem-se a todo período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E segundo, o estilo de vida dos falsos profetas, andando segundo as suas paixões. Aí, nós vamos entender se o estilo de vida do indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta mudar de vida ou distorcer a palavra de Deus. Porque ele andou de forma errada e agora o erro dele torna-se um estilo de vida. Então, os apóstatas escolheram a segunda opção, de modo que escarnecem da doutrina do julgamento da vinda do Senhor. E precisamos estar atentos. Como conhecemos os falsos mestres? Pelos seus ensinos falsos. Os ensinos falsos. Com uma pergunta, em tom de censura, os escarnecedores colocavam em dúvida a veracidade da segunda vinda de Cristo. Aliás, eles não apenas duvidavam, eles decisivamente negavam essa doutrina, escarneciam da promessa, faziam troca da esperança cristã e não apenas negavam, mas usavam um argumento falso para ancorar suas ideias nebulosas. Então, a demora da segunda vinda de Cristo, eles se apegavam nisso. A demora da segunda vinda de Cristo, mas eles não entendem, eles não entendiam que homem não consegue viver um dia de Deus, pois a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, o dia que se passou. Então, Pedro nos ajuda a entender essa questão, esclarecendo alguns pontos importantes. O tempo na perspectiva de Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Eterno não vê o tempo como nós vemos. Nós, humanos, somos mortais, mas só Deus é eterno. Para ele não existe passado nem futuro. Ele vê todas as coisas no seu eterno agora. Deus está no passado e no futuro ao mesmo tempo. Assim, Pedro está dizendo que os escarnecedores ignoraram os efeitos de Deus e a natureza de Deus. Nosso Deus é eterno, não tem começo nem fim, habita a eternidade. E o Pai da eternidade é o Pai da eternidade. Apesar de Deus agir no tempo, não está preso nem limitado a ele. E o apóstolo conhece
a palavra de Jesus sobre o assunto, quando ele disse lá em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Além do mais, Pedro sabe que Deus vê o tempo da perspectiva da eternidade e que o homem, condicionado pelo tempo cósmico, não é capaz de compreender a eternidade. E segundo, o propósito da demora da segunda vinda, que está lá no verso 4, não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Os escarnecedores não compreendem a natureza eterna de Deus, nem sua misericórdia. Deus adia a segunda vinda de Cristo, o dia do julgamento, porque deseja dar aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. A demora da segunda vinda de Cristo está relacionada à longanimidade de Deus. Cada dia que passa significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade. E eu quero dizer aos senhores, quero dizer aqui uma coisa. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia. E quantas dessas pessoas que tinham plano de saúde, vidas estáveis, com dinheiro, pensavam que iam falecer. Então nós aguardamos o grande advento. Mas nós precisamos, amado, estarmos preparados. Por isso que Pedro ele conclui segunda epístola fazendo algumas exortações oportunas às igrejas da dispersão. Que exortação são essas? Ele diz: sejam irrepreensíveis na conduta. Segundo, ele diz: aceitem a verdade de Deus, está no verso 15, verso 16. E terceiro, ele vai dizer: rejeitem o engano, que está lá no verso 17, que diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiam na vossa própria firmeza. Pedro se dirige aos crentes, alertando-os acerca do perigo de serem influenciados, arrastados pela sedução dos falsos mestres. E quarto, ele vai dizer: cresçam no conhecimento e na graça. Verso 18 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os senhores. Tira proveito dessa aula. Guarda isso. Ele virá de forma coletiva, mas ele pode vir de forma
pessoal. Amém? Eu sou uma testemunha que 2018 quase fui desenganado, mas não fui, não chegou a hora, mas podia ter ido. E eu vou orar por você. Pai bendito, eu quero neste momento te agradecer pelas 2 semanas que passamos estudando a tua palavra. E que a tua palavra, ó Pai, ela fique guardada no nosso coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E a hora, ó Pai, que tu vieres me buscar, nós possamos dizer, eis-me aqui. Que Deus abençoe os senhores e dê a todos uma boa noite e um bom final de semana.